O professor do meu filho tem dado a ele algumas tarefas estranhas. A última tarefa dele foi horrível. Eu não sou um grande fã de tarefas de casa, mas parecia que a senhora Wagner sempre definia tarefas bastante simples que poderiam ser facilmente concluídas à noite na maior parte do tempo. Inicialmente, Dylan tinha que perguntar a um dos pais e descobrir o que eles faziam no trabalho e fazer 3 perguntas sobre o trabalho deles. Mas à medida que o tempo passava, comecei a ficar assustado. A tarefa de casa começou a ficar um pouco mais pessoal. Todas as noites, eu perguntava a Dylan qual era a tarefa de casa para aquela noite e então eu o ajudava se ele precisasse de ajuda. Foi quando eu notei que a tarefa de casa estava ficando um pouco estranha. Uma noite, na terceira semana de Dylan na nova classe, ele chegou em casa parecendo chateado. Perguntei a ele, quando ele entrou na cozinha, o que estava errado, e ele me disse que estava tudo bem. Eu podia perceber, no entanto, que algo estava errado, mas ele não queria me contar. Dylan passou a maior parte da noite no quarto dele. Decidimos deixá-lo lá por um tempo, mas depois de 1 hora ou 2, fui até lá para vê-lo e avisá-lo que era hora de ir para a cama. Desci até o quarto dele, abri a porta e quando olhei lá dentro, vi que ele já tinha adormecido sobre o caderno. Silenciosamente, me aproximei dele para acordá-lo gentilmente e levá-lo para a cama, mas foi então que eu vi. A tarefa de casa que estava marcada para aquela noite, o título que estava escrito no caderno de Dylan, era que eu sentiria a falta dos meus pais se não morasse mais com eles. A princípio, fiquei surpreso. Essa era uma tarefa muito estranha para um grupo de adolescentes de 14 e 15 anos. Eu realmente não sabia como reagir a isso. Continuei lendo, para ver o que mais ele havia escrito. Eu sentiria muita falta tanto da minha mãe quanto do meu pai. Eu amo muito os dois e eles me ajudam com tudo. Adoro passar o jantar com eles, mas provavelmente amar alguém tanto quanto ele se precisasse, como você estava dizendo hoje, senhora Wagner. Quando li a última frase, senti calafrios percorrendo minha espinha. A palavra me atingiu como um tijolo no rosto. O que a senhora Wagner tinha dito ao meu filho? Qual era o propósito de dizer essas coisas a ele? Decidi, talvez de forma estúpida, não contar à minha esposa sobre o que eu tinha encontrado. Ela ficaria preocupada, e talvez ela tivesse o direito de se preocupar, mas eu não queria preocupá-la. Decidi que, em vez disso, confrontaria a senhora Wagner no dia seguinte e perguntaria sobre essa tarefa de casa estranha. No dia seguinte, levei Dylan para a escola como sempre faço, exceto que dessa vez desci e fui até a sala de aula com ele. Vi a senhora Wagner sozinha na sala de aula quando entrei e ela me cumprimentou com um sorriso. Oi, como você está? Ela disse quando entrei na sala. Como Dylan está se adaptando? Ela estava vestida com uma saia xadrez e uma jaqueta preta, e seu cabelo castanho estava levemente cacheado. Respondi que ele estava se adaptando bem, mas tinha 1 ou 2 preocupações. Ela perguntou quais eram, então eu expliquei. Estou apenas curioso sobre a tarefa de casa que você passou ontem, aquela sobre o quanto eles sentiriam falta dos pais. Estou preocupado porque é algo muito estranho e confrontador de se perguntar a um grupo de alunos do 9º ano. Também notei que o Dylan escreveu que talvez ele tivesse que amar outra pessoa se tivesse 2. Como você ensinou a ele, eu realmente gostaria que você explicasse isso, perguntei a ela de forma direta. Ah, isso, ela respondeu enquanto soltava uma risada leve. Ontem, eu estava ensinando sobre como os pais amam e protegem seus filhos, mas também como existem outras pessoas que estariam lá para ajudá-los, se necessário. Não fiquei satisfeito com essa resposta e estava prestes a questioná-la ainda mais quando, de repente, um grande grupo de crianças entrou na sala de aula. Elas estavam todas caminhando em 2 fileiras. Todas cumprimentaram a senhora Wagner e a cumprimentaram uma por uma. Pareciam muito bem comportadas, quase excessivamente bem comportadas. Então vi Dylan se sentar ao lado de um dos alunos, que estava olhando para a frente da sala de aula de braços cruzados. Com a entrada do resto da turma, o comportamento de Dylan parecia mudar. Ele parecia se sentar um pouco mais ereto e seus olhos se arregalaram enquanto ele começava a olhar para o resto da turma. Olhei ao redor e notei que todos os alunos estavam olhando para o mesmo lugar. Todos os olhares estavam voltados para a senhora Wagner. Algo não parecia certo, mas eu sabia que o Dylan precisava ficar na escola e que isso provavelmente fazia parte de alguma rotina matinal deles. Decidi que buscaria o Dylan na escola, no entanto, e saí do trabalho um pouco mais cedo para dirigir até a escola quando o sinal tocou. A maioria das crianças saiu correndo e gritando pelo portão, exceto a turma da senhora Wagner. Todas elas saíram em fila, caminhando em sincronia. E isso me perturbou. Eu nunca tinha visto um grupo de alunos tão bem comportados, especialmente depois de o sinal da escola ter tocado. Dylan se aproximou do carro e entrou. Ele não disse nada e ficou sentado em seu lugar olhando em frente. Perguntei se ele estava bem e ele me deu uma resposta curta quase instantaneamente. Sim. Levei-o para casa em silêncio. Quando chegamos em casa e entramos, Dylan foi direto para o quarto e fechou a porta. Eu sabia que algo estava definitivamente errado, mas não sabia o que. Decidi deixá-lo sozinho até que minha esposa chegasse em casa e então contaria a ela tudo o que estava acontecendo. Ela chegou cerca de meia hora depois e a fiz sentar e expliquei tudo o que estava acontecendo. Ela ficou ouvindo e começou a parecer cada vez mais preocupada a cada palavra que eu dizia. Talvez eu deva ir falar com ele. Ele pode gostar disso, disse ela assim que terminei de explicar tudo. Concordei e minha esposa entrou no quarto dele, enquanto eu esperava na sala de estar para que terminassem de conversar. 15 minutos depois, Dylan saiu do quarto e entrou na sala de estar. Ele estava segurando um pequeno caderno e disse: